Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 23. O Senhor diz assim: E o Senhor lhe respondeu: Duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. Somente até aqui, depois vamos ler mais versículos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Fiel, Deus Verdadeiro, Deus que pode todas as coisas, Deus que está neste lugar, meu Senhor. Papai, eu te peço, Senhor, ó Deus, derrama óleo precioso sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre os meus ouvidos, Senhor. Papai, que os meus lábios se movam segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, me dá sabedoria agora, labacheia, surianda, libicanda, labarraia, sou Deus. Me dá, Senhor da glória, conhecimento agora, Senhor. Deus, edifica a Tua igreja, edifica, Senhor, o Teu povo, Senhor da glória, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua ajuda, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, você acompanhou comigo a leitura, né? E existem algumas expressões da Bíblia, às vezes, né, que o Senhor fala: aconteceu isso e por isso lhe deram o nome tal, né? A Bíblia diz que Esaú era ruivo e cabeludo, cheio de pelos, né? Esaú significa cabeludo, né? E a Bíblia diz que Jacó, né, nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Jacó significa suplantador, né? Suplantador, diferente de que muita gente fala aí, não significa aquele que engana, mas significa aquele que supera, né? E Edom, né, conforme diz a palavra, quando Esaú pediu que Jacó lhe desse ali de lentilhas vermelhas que ele tinha cozinhado, né, a palavra Edom, né,
significa vermelho, né? Edom, né? A partir desse momento, né, Esaú se tornou ali o precursor dos edomitas, né? Por isso que os edomitas se chamam edomitas, povo de Edom, povo de Esaú, né? Povo vermelho, né? Mas vindo aqui, né, olhando essa história, algumas coisas acontecem na Bíblia e nós às vezes, eu pelo menos, vou falar de mim, eu algumas vezes começo a ficar imaginando o coração de Deus e por que Deus trabalhou de determinada forma. Você sabe que Abraão, né? Abraão foi chamado por Deus para ser ali o precursor da nação de Israel, né? Sara era uma mulher estéril e teve ali, né, um filho. Abraão tinha quase 100 anos de idade quando nasceu Isaque, né? E nesse momento aqui a Bíblia está falando a respeito de Isaque e Rebeca. Isaque se casou com Rebeca quando tinha 40 anos de idade. E Rebeca era estéril. Rebeca era estéril, Sara era estéril, Rebeca era estéril. E Deus havia prometido, né, a Abraão que a descendência dele seria extremamente numerosa e poderosa. Mas Sara era estéril, depois nasceu Isaque, né, chamado de único filho de Abraão, né, e, né, casou-se com Rebeca, e Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que, né, Jacó orou em favor ali, aliás, Isaque orou em favor de Rebeca, e o Senhor ali abriu a madre de Rebeca, e Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Por aí nós já começamos a compreender determinadas coisas. Se você olhar também outras situações assim, né, que nós vemos na Bíblia, né, você vai ficar meio assim, talvez pensativo, né? Pensativo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é descendente de Raabe, a prostituta que era ali, né, que foi resgatada pelo povo de Israel ali em Jericó, né? E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, e com certeza tudo isso tem um propósito, com certeza tudo isso tem algo no coração de Deus que faz com que as coisas aconteçam, né? Esaú e Jacó nasceram quando Rebeca tinha 60 anos de idade. 20 anos depois de Jacó ter se casado, nada acontecia ali na vida de Jacó que pudesse ali referenciar, que pudesse ali indicar que tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão estaria acontecendo na vida de Isaque. E nós, sabe, irmãos, isso me chama a atenção, porque o nosso Deus, sabe, ele às vezes se manifesta na nossa vida querendo olhar a nossa postura e querendo ver aquilo que nós procedemos, qual é o nosso qual que é a nossa perseverança, qual que é o nosso procedimento em relação às situações adversas que aconteçam na nossa vida. Embora Deus tenha te prometido muitas coisas, embora Deus tenha te prometido fazer, eu creio que muitas coisas na sua vida, e muitas coisas talvez não estejam acontecendo, e você entenda que elas estão muito distantes, mas compreenda e entenda que algumas vezes Deus espera que você faça algo para que aquilo que Deus tem te prometido se desenrole na sua vida, para que você possa o quê? Usufruir daquilo que Deus já te prometeu. E eu fico imaginando, irmãos, Abraão com 100 anos de idade, esperou ali, né, 20 anos desde a última promessa que Deus tinha feito para ele, porque Deus veio falando e falando. A última vez que Deus profetizou Isaque, né, Jacó tinha, se eu não me engano, 85 anos de idade. E ele veio a nascer quando Abraão tinha 99 anos de idade. E Isaque passando pela mesma situação, né, esperando um filho, e
né, não acontecia aquilo que Isaac esperava. E a oração foi a solução, né? Foi a solução dada por Deus, né? A oração foi o meio pelo qual Deus se usou para que a bênção de Deus se manifestasse ali na vida de Jacó. E obviamente a Bíblia fala que Jacó orou, e não fala quanto tempo Jacó orou. Aliás, perdão, Isaac orou, né? A Bíblia não fala se ele orou uma vez, se ele orou 2 vezes, se ele orou 10 vezes, se ele orou 10 anos, se ele orou, né, 1 mês. A Bíblia não relata isso, mas eu penso, irmãos amados, que, né, Isaac, conhecedor da promessa de Deus sobre a vida dele, né, buscava e entendia, assim como Deus tinha feito um milagre na vida de seu pai, Abraão, e da sua mãe Sara, Deus poderia fazer um milagre na vida dele. Deus poderia fazer acontecer qualquer coisa para que a promessa dele se cumprisse. E ali nasceu 2 filhos, o primogênito chamado Esaú. E eu não sei se você sabe, mas o filho primogênito, ele tinha assim diversos privilégios no meio do povo de Israel. Começando que o filho primogênito, ele tinha ascendência sobre toda a família, né? Então o primogênito, depois que o pai morresse, ele era responsável, né, por toda a sua família, e todos tinham que obedecer ali o filho primogênito, inclusive a mãe que tinha dado luz ao filho primogênito. O filho primogênito, ele tinha o direito de ser o sacerdote de toda a família. Ou seja, ele era o líder espiritual de toda a família. O primogênito, ele recebia uma bênção especial do pai, né? Uma bênção que determinava sobre o primogênito, né, coisas poderosíssimas, né, no reino espiritual. Como você pode ver, o privilégio de ser primogênito naquela época era muito grande, né? E eu penso, irmãos, que Jacó, que era o segundo filho de Isaac, né, porque nasceu logo na sequência, né, de Esaú, né? Jacó, ele entendia e conhecia toda a história de seu avô. Ele conhecia as promessas, ele conhecia aquilo, né, que estava por vir sobre a descendência bendita de Abraão, e ele valorizava isso. E eu penso que Jacó, né, maquinava, né, uma forma de que aquele contexto espiritual se modificasse, né, e ele pudesse assumir a primogenitura da família. E é interessante porque Deus já tinha dito, né, irmãos, conforme nós lemos aqui, ele disse, né, o Senhor respondeu à oração de Jacó dizendo: 2 nações estão no ventre, aliás, a oração de Rebeca, duas nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de vocês se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já havia determinado sobre Jacó a bênção da descendência santa ali de Abraão. E é interessante, irmãos, porque embora as coisas são de Deus sejam estabelecidas, né, sejam ditas, embora talvez existam grandes promessas de Deus na sua vida, né, nós não precisamos maquinar situações terríveis para que as bênçãos de Deus acontecessem. Com certeza Jacó não precisaria ali, né, ter ali, né, influenciado o seu irmão a vender a sua primogenitura, né? Deus poderia muito bem, numa situação natural, sem que Jacó precisasse ali enganar seu irmão e depois enganar ali seu próprio pai, né? Deus não precisa que nada disso aconteça, de que coisas ilegais aconteçam, né, para que as bênçãos e as promessas dele se manifestem nas nossas vidas, né? Para você ter uma ideia, né, para que Jacó assumisse a primogenitura, bastava que seu irmão morresse.
Deus poderia estabelecer qualquer coisa de forma natural, né, para que Jacó pudesse verdadeiramente assumir a promessa de Deus ali sobre a casa de Isaac. E Jacó, né, agindo de forma astuta, né, tinha bastante astúcia, né, na sua forma de agir, né, fez um cozinhado de lentilhas, né, e esperou seu irmão vir, né, da caça, cansado e com fome, e ali o seu irmão viu aquele punhado de lentilhas e desejou comer, e ali Jacó, com astúcia, pediu que ele vendesse a primogenitura dele. E as palavras de Esaú, irmãos, foram terríveis, terríveis contra aquilo que estava sobre a vida dele já, né? Quando ele disse assim: de que me vale a primogenitura agora se eu estou com muita fome? Esaú, diferentemente de seu irmão Jacó, não compreendia e não entendia a importância daquilo que estava sobre a sua vida. Para mim foi uma decisão louca de Esaú, tanto de forma natural quanto de forma espiritual, né? Porque Esaú desprezou completamente as questões espirituais, mas ele desprezou também completamente as questões naturais de receber herança dobrada em relação aos seus irmãos, né? Esaú era um homem displicente demais, né? Que nessa questão aqui não deu valor a nenhuma circunstância que envolvia aquela questão da primogenitura. Um homem que agiu por impulso, um homem que agiu segundo ali as suas necessidades e não segundo aquilo que ele, como uma pessoa sensata, sábia e merecedora de algo tão grande que estava sobre a vida dele, né, ele pudesse ali, né, vivenciar isso. Antes ele desprezou completamente essas questões que muitas vezes são desprezadas pelas pessoas nos dias de hoje. Talvez você olhe essa questão de Jacó, Esaú, e com essa abordagem que a gente dá aqui, talvez você esteja, né, falando, ele realmente era uma pessoa insensata, impulsiva, era uma pessoa rude, uma pessoa, né, que, né, era caçador, né, que vivia no campo, vivia de forma rude, né, e não compreendia as coisas, não entendia as coisas. Talvez você esteja falando tudo isso e compreendendo tudo isso, mas muitas vezes as pessoas estão praticando as mesmas coisas nos dias de hoje, deixando as coisas que são de Deus de lado para viverem, né, coisas que, na verdade, são impulsionadas pelas suas emoções. As pessoas estão vivendo muito por impulsos para suprir as suas necessidades, né, para ali, né, desprezarem aquilo que Deus tem estabelecido nas vidas, para vivenciarem as coisas são de Deus, sabe? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, sabe, as pessoas são levadas, né, pelo Espírito Santo a praticarem determinadas coisas para Deus, e essas coisas são simplesmente anuladas, né, por circunstâncias banais na vida do homem, por circunstâncias, sabe, que são pouco importantes nos dias de hoje, né, que você vira uma chave, ela se acaba, né, que passou ali alguns minutos e se foi, desapareceu, né, aquilo que o homem, né, está dando valor em relação às coisas que deveriam dar valor, né, em relação à vontade de Deus, em relação a praticar as coisas que Deus determina, em relação a fazer aquilo que é importante para Deus.
aquilo que é importante para Deus. Quantas vezes Deus falou a respeito dele ser a primazia na nossa vida? Quantas vezes Deus falou, né, que ele deveria ser aquilo que é mais importante nas nossas vidas, né, que a prioridade é Ele, né, que a primazia é Ele, que o primeiro é Ele. Quantas vezes Deus diz e diz e diz e diz e diz e fala, né? E as pessoas talvez olhem para Esaú, né, e criticam, né, e acham um absurdo, quando na verdade as pessoas, elas estão praticando coisas muito parecidas com as suas atitudes. E eu vou dizer para você, irmãos, que como Deus não muda, a reação de Deus em relação a essas atitudes, ela é igual, e ela sempre será igual. Deus, eu já vi muitas pessoas sofrendo consequências terríveis por falarem bobagens a respeito de Deus e a respeito das coisas que são de Deus, e a resposta de Deus é, e sempre será: seja feito conforme as tuas palavras. Seja feito conforme as tuas palavras. E o homem põe os pés pelas mãos e fala bobagens e anula coisas que são de Deus na sua vida, sabe? E tiram, né, da sua frente coisas, né, que deveriam ser muito importantes para a sua vida, porque são de Deus, né? Porque foi Deus que determinou, foi Deus que escolheu que devesse ser feito de determinada forma, e as pessoas muitas vezes se perdem, né? E começam a falar bobagens e besteiras, e aí Deus fala: seja feito conforme as suas palavras. Por isso, irmãos, sabe, eu tenho muito a cautela naquilo que eu falo em relação às coisas que são de Deus. Então eu me calo. Embora sinta A, B ou C, eu me calo muitas vezes, porque quantas vezes Deus, Ele já me repreendeu e falou coisas por conta de palavras que eu havia dito, né? Você sabe, uma delas aqui é que eu já falei aqui para os irmãos, quando eu me cansei de ministrar uma pessoa e falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu vou lá pela última vez, né? Eu vou lá orar por essa pessoa pela última vez. E Deus me falou assim: você não vai lá pela última vez, você vai lá quantas vezes eu quiser. Você vai lá quantas vezes eu mandar. E eu me calei e pedi perdão a Deus. E olha, irmãos, eu não estava... Por que Deus agiu assim? Porque eu não estava falando com uma pessoa, eu estava falando com o próprio Deus. E eu louvo a Deus por causa disso, que eu não falei para ninguém isso, né? Eu falei para Deus. E a resposta de Deus, ela foi tremenda para a minha vida, foi maravilhosa para a minha vida, porque eu nunca mais falarei algo parecido para Deus. E nunca mais pensarei em não ir. E nunca mais, por conta de uma experiência que Deus me proporcionou e meu coração insano falou coisas, né, que eu nunca poderia ter falado. Porque o nosso Deus, Ele rege as nossas vidas, o nosso Deus, Ele rege a nossa história, Ele conhece a nossa vida e Ele faz o que Ele quer com a nossa vida. E nós devemos ser tremendamente submissos ao Senhor, né?
ao ponto de dizer para ele, né, pode falar, Senhor, que eu vou fazer. Sabe, as pessoas têm que se acostumar com isso. As pessoas, elas têm que se acostumar, sabe, irmãos, a olhar para Deus e se importar com o coração dele, e se importar com a vontade dele, e se importar com aquilo que está ao redor, sabe? Se importar, sabe, com as suas atitudes em relação a Deus, com as suas palavras em relação a Deus, se importar, sabe, né, com o zelo que você deve ter em relação às coisas que são de Deus. Você deve ter zelo pelas coisas que são de Deus. Zelar, né, por ter uma vida espiritual sadia. Zelar, né, por se alegrar com as coisas que são de Deus na sua vida. Se alegrar em poder falar com o Senhor e ouvir a voz dele durante as suas orações. Se alegrar, sabe, em poder servir ao Senhor com alegria, né, com entendimento. Se alegrar, sabe, com as coisas que Deus colocou na sua mão. Talvez sejam coisas que muitas vezes parecem insignificantes, mas são coisas muito grandes. Porque os olhos de Deus, irmãos, os olhos de Deus, ouça bem, os olhos de Deus, eles, quando olham para este lugar, né, eles não estão olhando um contexto, né, os olhos de Deus estão olhando os indivíduos. Né? Quando os músicos estão tocando aqui, né, Deus está olhando cada músico. Deus, ele não está olhando o conjunto em si. Ah, que bênção que é esse conjunto. Deus está olhando o indivíduo, né, e tratando o indivíduo e desejando coisas do indivíduo, assim como da minha vida, né? Deus, ele está olhando, está desejando coisas e analisando coisas e querendo transformar coisas, né? E não querendo encontrar Esaús, não querendo encontrar Esaús. Esaú formou um povo, uma nação imensa, que cultuava deuses terríveis. Esaú esqueceu completamente do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, se esqueceu completamente, né? Os edomitas eram terrivelmente pessoas ali, idólatras, que cultuavam diversos deuses. Para você ver, irmãos amados, a diferença entre um e outro. A diferença entre um e outro. E é assim, quando as pessoas começam a desprezar as coisas que são de Deus, ela se perde terrivelmente na sua vida, e aí toda a sua descendência é afetada. E aí toda a sua descendência é afetada, e coisas terríveis começam a acontecer em questões espirituais. Frieza, pecado, né? Traições, coisas destrutivas que não deveriam fazer parte da vida cristã, começam a acontecer por conta de posturas, por conta de situações que acontecem na vida daquele que deveria conhecer o Senhor, porque Esaú era irmão gêmeo de Jacó, mesmo pai, Isaac, mesma mãe, Rebeca, sabe? Num contexto tão distinto, num contexto tão diferente. Esaú vendeu a primogenitura e Jacó, ele era tão astuto que ele compreendia aquilo que Esaú tinha feito. Esaú, quando disse assim, eu vendo a minha primogenitura, né, porque, né,
Jacó falou, vende pelo prato de comida. E Esaú falou assim, eu vendo a minha primogenitura. E Jacó falou assim, jure que você está fazendo isso. Jure. Ou seja, aquela situação se firmou no reino espiritual de forma terrível. Só que existia uma questão. A Bíblia diz aqui que Isaac amava mais Esaú do que amava Jacó. E Rebeca amava mais Jacó do que amava Esaú, né? E a vontade de Isaac era abençoar ali, né, a vida de Esaú, determinar a bênção sacerdotal sobre a vida de Esaú, determinar as bênçãos e autoridades sobre a família na vida de Esaú. E a Bíblia diz assim, no Gênesis capítulo 27, versículo 1: quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não poder mais ver, chamou Esaú, filho mais velho, ele disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Jacó estava com 135 anos, morreu com 180. Ele achava que ia morrer, né? Estava com 135 anos. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, e vá ao campo e apanhe para mim uma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Isaac, ele tinha um objetivo ali, achando que ia morrer, porque ele já estava quase cego, de abençoar Esaú, e pediu para ele, ó, vai lá, faça uma comida para mim aqui que eu gosto, que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó, ouviu tudo isso, e a Bíblia diz que Rebeca amava mais Jacó do que Esaú, e aí Rebeca instigou a que Jacó enganasse o seu pai para receber a bênção que estaria sobre a vida dele, né? Isso era importante, irmãos. Existia um contexto espiritual nessa história, e eu vou dizer para você assim, ó, a Bíblia diz assim, que o homem é o sacerdote do lar, né? O homem é o sacerdote do lar. Então, aonde há um homem convertido no lar, né, o homem é o sacerdote do lar. E o que faz um sacerdote, irmãos? O sacerdote, ele ora, ele intercede, ele ensina a palavra de Deus. O sacerdote é o grande exemplo, né? O sacerdote é aquele que abençoa, né? O sacerdote tem um papel fundamental, né, de executar as coisas que são de Deus numa casa, né? E a palavra do sacerdote tem poder, irmãos. A palavra de bênção do sacerdote tem poder, né? Abençoa e abençoa e abençoa os seus filhos, para você ver o que vai acontecer. Abençoa, determina a bênção, profetiza a bênção, se usa da tua autoridade espiritual, né, para que você possa o quê? Gerar as coisas que são de Deus sobre essas vidas, né, que estão sob a sua autoridade. Faça isso para você ver o que vai acontecer, né? Você vai ver uma família abençoada, uma família, né, que não se desvia dos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que sofrem, né, embora sejam cristãos, pelos filhos que se pervertem num caminho, né? Mas se você ensinar, se você orar, né, se você abençoar, o Senhor Deus vai responder, irmãos. Eu não tenho nenhum senso de juízo em relação a determinadas circunstâncias que acontecem muitas vezes nas vidas dentro de um lar cristão, mas o que eu posso dizer para você é aquilo que a Bíblia ensina.
Se a Bíblia ensina, a gente tem que fazer, e se você fizer, você vai ser abençoado. Sabe? Jamais eu poderia julgar algo, mas eu posso sim, dizer para você o caminho pelo qual você vai ser abençoado. O caminho pelo qual você vai ser abençoado. E as suas palavras terão poder. Que Deus vai pegar no céu as tuas palavras e vai determinar poder para que aquelas palavras aconteçam. Só que tem muitos pais, muitos sacerdotes que mentem, muitos sacerdotes que não oram, muitos sacerdotes que ensinam coisas equivocadas e erradas aos seus filhos, ensinam violência, ensinam sexo, ensinam posturas que não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja que seja manifesto, na vida das pessoas, na vida dos filhos. São péssimos exemplos para os seus filhos, e ainda assim querem que Deus olhe do céu, e honre as palavras dessas pessoas. E olha, precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes as palavras são de maldição ao invés de serem palavras de bênção. Sacerdotes que na verdade não tem nada de sacerdotes, E eu sempre falo assim, o princípio das coisas, o princípio da fé e o princípio das coisas são de Deus acontecerem na nossa vida é a gente acreditar. Se você não acreditar que você é um sacerdote e que você tem autoridade e você tem que se usar dessa autoridade, e Deus vai cobrar de você atitudes para que coisas aconteçam na sua família, na sua casa. Se você não se enxergar como um sacerdote, primeiro que a tua fé é nanica, já não existe. Segundo, se você for leviano em relação a isso, como você vai ter uma família abençoada, um lar abençoado? Então acredite que você acredite que você tem autoridade espiritual e use disso tudo, porque aí nasce a fé, começa a nascer a fé. Não, eu devo, eu tenho obrigação de fazer. E aí talvez quando as coisas não começarem a acontecer, talvez você se autoanalise e fala, eu não estou fazendo. E se você não está fazendo, algo vai estar o quê? Ocupando aquilo que você está fazendo na sua casa, na sua família. As consequências virão, Então a gente começa a construir fé na nossa vida baseado na palavra de Deus. Eu sempre falo, a fé é obedecer a palavra. Se você acredita na palavra, você tem fé. Se você usa da palavra, você tem fé, Então, comece a usar tudo isso para que você veja o resultado na sua vida e a sua fé cada vez mais aumente. Porque não tem coisa, aliás, não tem coisa, é muito exagero, Uma das coisas mais maravilhosas de Deus na nossa vida é nós orarmos e nós vermos a resposta do Altíssimo. Do Altíssimo Deus sobre uma oração feita. Como a Bíblia disse aqui, Jacó orou e Rebeca engravidou. Então que você, comece a exercer coisas para que você não seja chamado de Esaú. Para que você não seja chamado de Esaú. E aí, irmãos, Jacó, eu não vou entrar na história toda aqui, você deve conhecer, porque já temos pouco tempo, mas Esaú, a Rebeca contou para Jacó e falou assim para ele, mata um cabrito aí, põe aí. Jacó era peludo, Aliás, Isaac era peludo, Esaú era peludo, e a Bíblia diz que Jacó era o homem liso, não tinha pelos. Aí ele colocou,
pele de cabrito nos seus braços, nas suas mãos, colocou no seu pescoço, né? E quando, né, e a Rebeca fez ali uma comida ali, enquanto Esaú foi caçar, né? Rebeca pediu que ele pegasse um cabrito ali, e ele pegou, e Rebeca cozinhou, e Jacó apareceu lá com um prato de comida, né? E falou assim: meu pai, eu trouxe aqui a comida. E Jacó e Isaac estranhou, falou assim: mas quem é? E ele falou assim: a voz é de Jacó. E ele passou a mão, né, chamou, passou a mão no pescoço, e falou assim: a voz é de Jacó, mas, né, o resultado do tato, né, é Esaú. E aí Isaac falou assim para Jacó: Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Jacó conseguiu a palavra de bênção. E aí quando Esaú chegou e clamou ali para Jacó, entendeu, Isaac entendeu que tinha abençoado Jacó. Esaú ficou furioso. E aí Esaú pediu que Jacó o abençoasse. E ele disse que não poderia fazer isso, que a bênção dele já tinha sido dada. E ele disse assim: então Isaque, seu pai, disse para Esaú: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse no seu íntimo: os dias de luto de meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Como você pode ver, Isaac conhecia profundamente o dada a ele. E a Bíblia diz, irmãos, que um abismo leva a outro abismo, não é? E a Bíblia diz aqui que Esaú passou a odiar o seu irmão e maquinou matá-lo. Planejava matá-lo para que ele pudesse o quê? Receber as bênçãos da primogenitura que ele tinha desprezado. Ele tinha e perdeu. Depois queria matar o irmão para obtê-la novamente. São coisas terríveis, irmãos. São coisas terríveis e terríveis e terríveis e terríveis que acontecem. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, talvez você fale assim: poxa, mas, né, como Deus permitiu tudo isso? Não, Deus estabeleceu a palavra dele dizendo: o mais novo, o mais velho servirá o mais novo. Jacó errou, enganando o seu irmão, enganando o seu pai, e Jacó teve que fugir, e ele fugiu, e viveu 20 anos sendo enganado pelo seu sogro. Viveu 20 anos sendo enganado pelo seu sogro. Ele se apaixonou por Raquel, né? E se prontificou a trabalhar por Raquel para o seu sogro de graça por 7 anos. Seu sogro foi lá e deu Lia para ele em casamento escondido. E ele se revoltou. E aí,
seu sogro falou assim: olha, trabalhe mais 7 anos e você vai se casar com Raquel, com quem você deseja. Já foram 14 anos. E depois, Jacó, se prontificou a trabalhar para o seu sogro, para adquirir bens, adquirir rebanho, e ele foi enganado pelo seu sogro por mais 6 anos. E a Bíblia diz que o sogro dele mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes. Fugiu da sua família, viveu 20 anos distante, sendo enganado. Aquele que enganou, foi enganado, sofreu as consequências do seu erro. Porque Deus não aprova o erro, e Ele não precisava fazer nada disso, conforme eu disse aqui, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Ele só tinha que aguardar para que as coisas acontecessem. Mas a decisão dele, toda decisão errada, gera consequências erradas, gera coisas terríveis. E Jacó teve que fugir do seu sogro. Jacó teve que fugir do seu sogro. E o seu sogro, depois que descobriu que ele tinha fugido, com as suas filhas, com seus netos, com seus animais, foi atrás dele. E aí, ele encontrou com Jacó, no meio do deserto, o sogro dele. E aí, Jacó disse palavras para o seu sogro, que eu gostaria de ler para você aqui agora, porque existe, enquanto o homem sofre as consequências pelo seu pecado, existe transformação. O homem percebe o erro, percebe tudo aquilo que aconteceu com a sua vida e muda. O homem muda. Jacó era um homem astuto, inteligente, enganou, foi enganado, mas o homem muda. E Deus abençoa porque o homem muda. Então, irmãos amados, perceba bem, Jacó, enquanto ele era enganado pelo seu sogro, ele era abençoado por Deus. Seu sogro o enganava, mas ao mesmo tempo Deus multiplicava, naquilo que o seu sogro enganava ele. É muito interessante isso. Foi assim no deserto. 40 anos o povo sofrendo a consequência dos seus pecados, mas Deus estava lá, abençoando no meio da jornada, assim como Deus estava com Jacó ali, abençoando a sua vida, para que ele pudesse efetivamente se converter e vivenciar as coisas que são de Deus. E ali Jacó se encontrou com o seu sogro no deserto, fugindo. Seu sogro iria matá-lo, e aí ele disse assim: 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor requeria tanto o roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Espera aí 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas. 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário.
Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. O sogro de Jacó queria matá-lo, e Deus veio à noite para ele e falou assim: não faça isso. E ele só não fez isso porque Deus visitou o seu sogro. E existiu uma transformação, e ele disse assim: olha, eu nunca peguei nada do que era seu. Quando uma fera matava um animal seu, eu dava o meu em troca. Eu repunha com o meu e não requeria que esse animal que foi morto por feras, né, fosse simplesmente anulado ali do rebanho. Jacó teve uma transformação de caráter muito grande para poder dizer essas palavras para o seu sogro. E isso é necessário, irmãos. A mudança é necessária. Aquele que engane, não engane mais. Aquele que rouba, que não roube mais. Jesus, né, quando curava alguém, né, ou quando perdoava alguém cuja atitude era repreensível, ele falava: vá e não peques mais. Vá e não faças mais. E nós temos que aprender isso, irmãos, que a bênção de Deus às vezes vem e a gente tem que parar com as nossas atitudes malucas, insanas, destrutivas, que destroem as coisas que são de Deus na nossa vida. Não destrua, as coisas são de Deus na sua vida. Honre o Senhor seu Deus com as suas atitudes. Honre o Senhor seu Deus com as primícias da sua vida. Com as primícias da sua vida. As coisas mais importantes da sua vida são as coisas que são de Deus. Sempre serão, e Deus vai requerer isso. E Ele vai querer isso porque Esaús, existem muitos Esaús, mas muitos Esaús por aí, né? Muitos e muitos e muitos, desprezando as coisas que são de Deus e gerando coisas terríveis para a sua casa. E existem poucos Jacós que foram transformados, né, e que vivenciaram coisas maravilhosas de Deus. E é lógico, né, para que houvesse a transformação, tinha que existir o sobrenatural de Deus. Enquanto Jacó, ele andava pelo deserto, o Senhor Deus apareceu a ele em visões espirituais, e Jacó construía altares, né, onde Deus se manifestava a ele. Jacó conhecia Deus, irmãos. Jacó conhecia o Senhor, tinha, né, reverência, adoração a Deus, né? E Deus, mesmo assim, né, o fez sofrer as consequências do seu erro. Pois Jacó voltou depois do seu sogro, voltou, se encontrou com Esaú, morrendo de medo de ser morto pelo seu irmão, porque o seu irmão havia prometido matá-lo. Encontrou Esaú no deserto e se perdoaram ali. Esaú o abraçou e o perdoou. Como você pode ver, irmãos, sabe, uma história deve ser assim de profundo exemplo para as nossas vidas. Às vezes as pessoas, elas conhecem, pregamos semana passada sobre José, as pessoas conhecem a história bonita ou a história trágica,
mas não conseguem extrair para suas vidas, não conseguem extrair para suas vidas a essência daquilo que Deus falou, porque a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro, que mostra Deus. A Bíblia é um livro, que revela Deus. Essa é a verdade. A Bíblia revela Deus. E nós temos que encontrar Deus, em todas as passagens bíblicas. Nós temos que encontrar o Senhor ali, se revelando a nós e mostrando a nós, as grandezas, e as tragédias que muitas vezes acontecem por conta o quê? Da insensatez ou da pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então que você que você rejeite o prato de lentilha, porque você sabe que muito mais vale é aquilo que é de Deus na sua vida do que uma necessidade momentânea ser suprida na sua vida. Porque o teu Deus é o teu supridor. Teu Deus é o teu supridor, acredite nisso. Ele conhece você, se compromete com você de suprir as suas necessidades. Então, a Ele toda a honra, todo louvor, toda adoração e a primazia da sua vida. Fique de pé, vamos orar. Obrigado. A gente fala tanta coisa, a gente prega tanta coisa, irmãos. Mas tanta coisa. E nada do que a Bíblia ensina é pesado. A Bíblia nos ensina que Deus deseja ser o primeiro, porque se Ele não for o primeiro, Ele vai ser trocado em algum momento. Então por isso que Ele fala, não é porque Deus quando Ele fala, Ele não é porque Ele quer, Ele tem um ego. Não, Ele sabe, se Ele não for o primeiro, Ele vai ser trocado. Se Ele for o segundo, Ele vai ser trocado pelo primeiro. Se Ele for o 10º, Ele vai ser trocado, pelos 9. Por isso que Ele fala, tem que ser o primeiro. É por isso, irmãos. Nosso Deus, Ele conhece a verdade do coração do homem, Ele criou o homem. Então você compreenda isso, que não é difícil você cumprir aquilo que Deus deseja. Não é difícil, basta você querer. Não é difícil, basta você compreender. Basta você compreender os motivos, as causas. Basta você compreender. Porque o nosso Deus não está interessado em teorias, no exaltar o seu ego. Não. Deus sabe o que é necessário para que o homem possa ser salvo. E o caminho é esse. Valorizar as coisas que são de Deus na nossa vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Deus que estabeleceu todas as coisas, Senhor. Eis as vidas que aqui estão, Senhor, prontas e preparadas, Senhor,
prontas e preparadas para serem abençoadas por Ti, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, fala melhor ao coração deles, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Senhor da glória, Pai, socorre, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Anula, Senhor, as palavras malditas. Anula, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, as atitudes insanas do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, labalabacheias, serebicondorobicanda, labanicalabacheias, sudes, serebineronderemihas, trecheias, serebironderebicanda, lamanahas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que a Tua graça mais uma vez seja estabelecida sobre este lugar, Senhor. Vem Deus agora, Senhor da glória, Pai, e tira a cegueira espiritual, Senhor, tira a frieza da alma, Senhor, chacoalha o Teu povo, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, eu te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, oh Senhor de toda a terra, Senhor de toda a terra, Senhor de toda a terra, meu Senhor, tira o comodismo, Senhor, arranca com a Tua mão forte, Senhor, arranca com a Tua mão forte, Senhor, o comodismo, Senhor, que anula a Ti, Senhor, que destrói, Senhor, a vida espiritual, Senhor. Oh Deus, que atrasa as Suas bênçãos, Senhor, que atrasa as Suas bênçãos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu tens poder para tocar em cada vida que aqui está, meu Senhor. Agora, meu Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Assim como Tu, Senhor, assim como o Senhor se apresentou a Abraão, Senhor, dizendo a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, Deus, oh Deus Todo-Poderoso, manifesta-te aqui, Senhor. Manifesta-te aqui, Senhor da glória, Pai. E traz, Senhor, Senhor da glória, Pai, o Teu poder, Senhor. Santifica a Tua igreja, Senhor, porque a Tua palavra nos santifica, Senhor. Santifica este povo, Senhor, porque a Tua presença nos santifica, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, transforma este povo, Senhor. Transforma este povo, Senhor. Transforma este povo, Senhor da glória, Pai, em grandes sacerdotes, Senhor, em pessoas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que Te conhecem, que falam a Ti e ouvem a Tua voz, Senhor, que falam a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, oh Senhor Deus Altíssimo e tremendo, Pai, e recebem a resposta, Senhor. Faz esta obra, eu Te peço, meu Senhor. Faz esta obra, Altíssimo Deus, Pai, e glorifica o Teu nome, Senhor, e glorifica o Teu santo nome, Altíssimo, em nome de Jesus. Graças a Deus, meu Senhor. Você está abençoado pelo Senhor, está abençoado pelo Deus Todo-Poderoso.